Boa tarde. Eu sou a Júlia Aoki. Sejam todos bem-vindos ao webinar Transformação Digital e o Mercado Fintech. A Axo, em parceria com o API Connect, tem o prazer de apresentar pelos próximos 50 minutos como as instituições financeiras estão transformando digitalmente os seus negócios. Ao final da apresentação, abriremos espaço para perguntas. Vocês podem ficar à vontade para enviar perguntas no chat durante toda a apresentação. Elas serão respondidas no final. Os apresentadores são Júlio Fernandes, Senior Solution Architect and Evangelist da Axway. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. E Fernando Ferreira, Digital Business Director da Axway. Boa tarde a todos. Um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, obrigado, Júlia. Obrigado pelo interesse de quem está nos acompanhando aqui hoje. Eu e meu colega Júlio vamos dividir um pouco da nossa visão sobre esse tema tão importante, que é a transformação digital dentro do contexto do segmento de serviços financeiros. A gente vai começar falando de negócios, um overview desse mercado que vem evoluindo tão rapidamente. E depois vamos falar também de soluções e melhores práticas através de cases. O nosso intuito aqui hoje é prover informações, subsídios para apoiar vocês nas suas respectivas jornadas digitais. E para começar, eu gostaria de trazer uma citação do Bill Gates, uma declaração bastante conhecida, não sei se todos sabem. O Bill Gates mencionou que os serviços bancários vão ser sempre necessários, não necessariamente os agentes atuais, ou seja, os bancos. Na verdade, nós entendemos que essa declaração continua a ser válida, porque ele reforça a importância dos serviços financeiros, eles permeiam nosso dia a dia, e quem pode criar e suportar experiências diferenciadas sai na frente. O que eu acho que o Bill Gates não sabia naquela época é o poder de reação dos principais agentes desse ecossistema. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo dessa apresentação. É realmente impressionante como esse ecossistema evoluiu e oferece hoje várias possibilidades no sentido de novas experiências relacionadas a serviços financeiros. O tema de transformação digital é lógico, vai muito além de tecnologia. A gente vai falar bastante aqui de negócios e, como não poderia deixar de ser, vamos falar de temas relacionados como APIs, inteligência artificial, Smart Banking, Internet of Things, entre outros. Começando com APIs, acredito que a maioria de vocês conheça pelo menos a premissa básica desse elemento tão importante no mundo da transformação digital, mas eles têm um papel absolutamente fundamental em conectar sistemas, né? Quais sistemas? A gente pode pensar aqui em sites, aplicativos, programas, dados na nuvem e etc. Às vezes a gente esquece, mas os APIs estão presentes no nosso dia a dia. Se você está em casa, por exemplo, e decide assistir o Netflix, sem dúvida nenhuma, esse serviço vai fazer algumas chamadas API. Como conceito, a integração entre sistemas não é novo, mas as APIs fazem isso de uma forma bem mais eficiente. Elas trazem mais segurança, elas fazem isso com uma maior rapidez, além, claro, de ter um custo muito inferior. Além disso, as APIs quebram um paradigma muito importante. Hoje em dia, nós não precisamos conhecer os dois pontos ou os dois sistemas que serão integrados, né? Se eu, por exemplo, como desenvolvedor, decido expor um serviço, eu necessariamente não preciso saber como que ele será consumido. Isso, na nossa opinião, abre possibilidades.
No final do dia, isso representa uma oportunidade de negócio. Com relação à experiência dos clientes, nós entendemos que tudo na transformação digital é derivado disso. No contexto de serviços financeiros, a gente está falando de uma facilidade maior para acessar informação sobre posição financeira, fazer investimentos mais inteligentes, saber como economizar, pagar de forma mais rápida. Ou seja, o intuito aqui é fazer com que o cliente se sinta em controle, efetivamente, das suas atividades. E o que as empresas precisam para suportar essas experiências diferenciadas? Tecnologia, claro, o Júlio vai falar sobre isso na segunda parte do webinar, mas design, e aqui eu não estou me referindo apenas a características de identidade visual, eu me refiro aqui à user experience, a criar produtos e serviços que sejam realmente intuitivos de uso. A questão de colaboração, ou seja, ter sempre uma mentalidade de trabalhar trocando informações, seja com clientes, seja com parceiros e até alguns casos, como a gente vai ver, com concorrentes. E por fim, é fundamental os insights de quem conhece a indústria muito bem. Nos startups, nas fintechs que a gente vai fazer referência ao longo dessa apresentação, é muito comum ter por trás profissionais altamente experientes que trabalharam durante anos no segmento de serviços financeiros e que decidiram abrir os seus negócios a partir de insights específicos. A verdade é que não existe uma regra fixa, não existe regra pronta no universo de transformação digital. É importante, acima de tudo, realizar experimentos e criar condições para o aprendizado contínuo. Um bom exemplo que tangibiliza tudo isso que eu acabei de apresentar são os chatbots. Para quem não conhece, a missão dos chatbots é alavancar os serviços, os apps de mensagens. Esse tema ganhou mais visibilidade após a reunião anual do Facebook, no começo de 2016, onde o Facebook basicamente disponibilizou, abriu APIs para os seus principais produtos de mensageria, como WhatsApp e Messenger. E o que é interessante aqui é que clientes vão poder se beneficiar de uma nova experiência. Ao invés de necessariamente baixar um aplicativo, eles podem enviar comandos com os seus aplicativos existentes e, como no caso que eu trago aqui, verificar informações sobre sua conta ou mesmo realizar um pagamento. O tema de chatbots tem gerado muita controvérsia. Alguns analistas mencionam até o fim dos aplicativos, como a gente conhece atualmente. A verdade é que é ainda um pouco cedo. A gente certamente vai ouvir mais sobre chatbots nos próximos meses e anos. Um bom exemplo de um novo banco é o Mondo. É uma empresa da Inglaterra. Ela faz parte de um grupo de pioneiros no sentido de oferecer uma nova forma de realizar transações bancárias. Eu poderia mencionar aqui também outros nomes, como o Simple Bank, o Numbers, Fidor, Rocket Bank, entre tantos outros. E por que eles vêm trazendo disruptura, então, para o segmento de serviços financeiros? Bom, é o que o mercado vem chamando de serviços inteligentes, ou seja, serviços que envolvem menos burocracia, processos mais fáceis e rápidos, enfim, serviços que antecipam a necessidade do cliente final, né? Vejam, não estamos falando necessariamente de serviços novos. Na maioria dos casos, a gente está falando de serviços que já existem, só que são suportados de uma forma, digamos, mais elegante, mais eficiente. E como que esse grupo, como que as fintechs conseguem levar isso para o mercado? Bom, número um, tipicamente,
são empresas com uma estrutura de custo inferior, né? Eu acho que o fato delas não possuírem pontos físicos conta muito nesse sentido. 2, tipicamente são empresas menores e, portanto, com menos burocracia. Tipicamente, elas também fazem uso intensivo de tecnologia, principalmente na questão de tratamento de dados. É assim que muitas delas conseguem antecipar algumas necessidades dos clientes. E, por fim, a questão de agilidade. Tipicamente, empresas que não têm o peso do legado e que podem experimentar e fazer lançamentos de uma forma mais rápida. Uma estimativa é que existem mais de 1.500 startups nesse segmento, isso no mundo, e que no ano de 2016, mais de 33 bilhões de dólares serão investidos nessas empresas. No Brasil, esse cenário não é diferente. Aqui eu tenho uma comparação de 2015 para 2016. Esse é o conhecido radar da equipe da Fintech Lab, que vem fazendo um trabalho importante no sentido de mostrar quais são as empresas que vêm se destacando nesse segmento. E notem que boa parte dessas empresas, a gente chama de startup talvez pela força do hábito, mas são empresas que já vêm faturando, boa parte delas já provou o seu modelo de negócio e que estão agora numa fase de escalar e crescer. Reparem que o foco continua sendo pagamentos, isso é natural, foi isso que a gente viu também em outros mercados internacionais, mas que essas empresas representam também bastante bem outras áreas, como seguros, investimentos, financiamento, crédito, cartões, tanto na modalidade pós quanto na modalidade pré, né? Então, se a gente for pensar, daria até para fazer um exercício, né? Daria, na teoria, para construir efetivamente um banco, né? Com base em todos esses serviços oferecidos. Na verdade, alguns bancos já optaram por trabalhar com as fintechs e oferecer serviços específicos. Nesse ponto, fazendo aí um reality check, né, em que fase efetivamente a gente se encontra com relação à transformação digital, né? Por um lado, a gente tem várias projeções. Eu trago aqui a projeção do Brett King, que é um guru bastante conhecido nessa área de fintechs. Segundo ele, praticamente 1/3 dos bancos vão sumir nos próximos anos. E, por outro lado, eu trago aqui uma citação do grupo Citibank, de que hoje apenas 1% das receitas efetivamente migrou para o digital, né? Então, vejam, é interessante que a gente está num momento bastante crítico nesse mercado. O próprio grupo Citibank, que menciona que apenas 1% das receitas migrou para o digital, vem fazendo muito investimento nessa área. O Citi criou, por exemplo, o Citi Fintech, uma estrutura apartada da sua estrutura principal. O Citi também criou o Citi Ventures para investir nesse segmento. Ou seja, falando sobre o crescimento de fintechs, a gente tem que levar em conta, principalmente, a nova geração que é millennials, né? Eu trago aqui alguns slides da Soprasteria, que é uma empresa coligada à Axway, um líder de consultoria em transformação digital, e é bem impressionante como os millennials estão abertos a efetivamente experimentarem serviços financeiros oriundos da nova geração de empresas. Além do fato de estarem abertos para efetivamente mudar para uma instituição não bancarizada, muitos deles mencionam que os bancos atuais talvez falhem em trazer diferenciais relevantes que atendam às suas necessidades específicas, né? Em termos de resultado concreto, a gente vê muito crescimento das fintechs, mas algumas delas já têm números muito expressivos. E eu trago aqui 2 exemplos, 2 ícones, o Nubank no caso do Brasil e o Lending Club no caso dos Estados Unidos. Eu acho que os números aqui falam por si só.
Se você eventualmente não conhece o Nubank, ele na verdade ele ilustra muito bem o que eu acabei de apresentar sobre transformação digital, né? Tirando o cartão plástico, todo o resto é oferecido digitalmente, né? É um banco que não oferece agências físicas, a própria fatura ela vem em formato digital, além de várias outras facilidades, como não precisar ter uma conta de banco, não precisar ter uma comprovação de renda, o atendimento é feito via chat, redes sociais. Então, com tudo isso, o Nubank pôde estabelecer uma relação bastante forte com seus clientes e, vale a pena mencionar, com muito pouco investimento de marketing. Um último item que eu acho que vale a pena destacar é o seu aplicativo móvel, um aplicativo móvel absolutamente intuitivo, que certamente encantou boa parte dos seus clientes. O Lending Club também é uma empresa que teve um crescimento vertiginoso. Ela é especializada em empréstimos P2P, ou seja, peer-to-peer. Ela abriu um novo mercado. Hoje já existem vários outros nomes que atuam nessa área. É verdade que ela sofreu recentemente uma desvalorização, mas muito em função de, enfim, estrutura interna e não necessariamente com seu modelo de negócio, que já provou ser vitorioso. Do lado das grandes instituições, não tem ninguém parado, com certeza. Muito pelo contrário, a gente vê um ecossistema muito interessante, muito rico, onde fintechs trabalham, em muitos casos, de forma muito próxima a grandes instituições financeiras. Tipicamente, nós vemos 3 tipos de reação, né? Número 1, o lançamento de novos serviços, como o MaxiPago, do Grupo Itaú, Conta Super, do Santander, e mais recentemente o Digio, que é um cartão lançado pelo Grupo Elopar. É um cartão até que se assemelha em muitos aspectos ao próprio Nubank. Em outros casos, as grandes instituições apoiam as fintechs. Acho que o Cubo talvez seja o melhor exemplo, se tornou um centro importante de inovação aqui em São Paulo e no Brasil. A Oxigênio, que é uma aceleradora, que tem o backup da Porto Seguro, e o próprio programa InovaBra do Bradesco. Uma terceira forma de atuação é realmente digitalizar as suas operações, né? O Original foi o primeiro a fazer isso no começo do ano, mas a gente sabe dos planos do Grupo Bradesco, junto ao Next, e mais recentemente também a gente viu a iniciativa do Grupo Itaú de permitir a abertura de conta via aplicativo, sem a necessidade de visitar agência física, né? Esses são apenas alguns dos exemplos. Dito isso, eu gostaria de passar agora para o meu colega Júlio, que vai explorar um pouquinho mais as soluções que existem por trás de toda essa transformação e de como a Axway se posiciona dentro desse contexto. Bem, boa tarde, pessoal. Vou falar das soluções que suportam todas essas iniciativas e tecnologias. Uma coisa para começar, é importante desatrelar um pouco a questão de que fintech é startup. Tá? A questão mais são empresas do setor financeiro que utilizam a tecnologia como o principal suporte para a oferta dos seus serviços. Tá? Então, esse é um ponto importante até para a gente seguir e mostrar que as soluções estão para auxiliar tanto as startups quanto os bancos existentes para que eles consigam ofertar soluções cada vez mais tecnológicas. Uma coisa que a gente fala na Axway, e é importante, é a questão de uma separação em relação ao que é o digital, a transformação digital, mas uma questão é a fundação digital e uma outra é a habilitação digital, digital enablement. A principal etapa é, se não se faz o básico, que é transação, permitir agilidade, escalar, performance,
não se permite fazer depois a fase seguinte, que é habilitar os canais digitais. Então, é importante, primeiro, que tanto uma startup, talvez a vantagem da startup é que ela começa com uma arquitetura do zero em relação a uma empresa já consolidada, que muitas vezes tem que conviver com uma estrutura já existente, mas o importante é que a fundação, por exemplo, se você pegar um banco, o básico para você fazer uma transação financeira é que exista uma arquitetura, uma estrutura que suporte isso. Então, é importante que a fundação seja muito bem estruturada. Tá? Então, tanto em relação a dados, aplicativos e como isso oferece serviços, como exemplo via APIs, isso tem que ser muito bem estruturado. Para chegar na habilitação digital, eu tenho que ter uma boa fundação, aí em cima disso é possível eu criar as minhas conectividades digitais, expor meus serviços digitais e realmente ter a oferta de experiência digital, como exemplo com possibilidades de multicanalidade, integração omnichannel, que é a experiência contínua entre os ecossistemas que o banco ou uma instituição financeira oferece para os clientes, atendimento via mobilidade, atendimento via URA, ou até o exemplo que o Fernando colocou mais para frente, atendimento via um chatbot, como exemplo. Tá? Então, é muito importante ter essa visão do Digital Foundation e do Digital Enablement. Como eu falava, para uma startup que está começando do zero, ela está aprendendo com o negócio dela e ela começa levemente a aumentar seus números de transações para chegar no nível onde ela consegue escalar e crescer o seu business. Tá? Para os bancos já existentes, é importante que eles possam se tornar ágeis com as arquiteturas que eles já possuíam. Tá? E quando a gente fala nessa transformação digital, a base da transformação digital são, no fundo, as APIs. Se você pegar as principais empresas de tecnologia, como o Google, Facebook, Amazon, o Netflix, entre outras empresas de tecnologia, todas elas utilizam APIs e elas estão movendo o mundo com essas APIs. Então, não é algo que nenhuma empresa pode escapar, tem que adotar as APIs para poder conviver nesse mundo. E quando a gente fala principalmente de empresas já bem consolidadas no setor financeiro e que querem ofertar serviços digitais, você vê muito comum que essas empresas possuem um core financeiro baseado, às vezes, em mainframe, ou um sistema muito bem consolidado ao tempo estável, onde ele não dá a agilidade necessária que o negócio precisa. Em seguida, os bancos ou empresas definiram camadas de serviços para que pudessem atingir atualizações com um certo nível de constância em relação a expor serviços que eram as camadas de service bus ou mensageria, mas também caíram na mesma situação que ainda não levava a agilidade necessária para o mercado para expor serviços digitais. E na última década a gente pode falar que chegamos na camada de comunicação com esse ecossistema diversificado de dispositivos, mobilidade, que são as plataformas de APIs, ou as plataformas de API Management. No fundo, são elas que estão permitindo dar a agilidade e o nível de modificações, alterações e tempo de go-to-market que o negócio e a área de marketing dos bancos, inclusive até startups, precisam. Tá? Então, numa arquitetura de um banco já bem consolidado, as APIs facilitam e muito a exposição de dados de sistemas legados muito consolidados, como também para startups permite que essas empresas possam adotar arquiteturas muito mais jovens e simples para expor serviços para fora de uma forma muito mais rápida e escalável do que com as arquiteturas mais legadas que a gente possui. Um ponto importante é que tanto fintech quanto empresas mais novas, as fintechs quanto os bancos, é importante ter essa visão de core bancário aberto, um core bancário aberto, onde as APIs são expostas, para que possa ser disponibilizado para parceiros, entre outros, a integração B2B, que permite
integrar com parceiros externos para poder trocar transações financeiras. A monetização, que é a próxima etapa, para que possa, eu tenho uma API exposta, tenho um serviço exposto, como é que eu transformo essa API para que outras pessoas se interessam, queiram utilizá-la e paguem para fazer a utilização dessa API. Tá? A questão da agilidade da plataforma, o que a gente vê muito é a questão da tentativa e erro se tornar uma prática, onde as empresas não têm mais medo de lançar um produto, mesmo que esse produto tenha uma tendência a falhar. Então, assim, a tentativa e erro está se tornando uma prática, porque é possível hoje criar rapidamente funcionalidades e expor isso. E uma outra questão são os analytics, que é a questão de visualizar no tempo o que ocorreu, atuar em cima dessas informações, para que, em cima disso, a gente possa atuar para melhorar o negócio. Outra tecnologia que se fala muito são os microserviços. Eu trouxe essa imagem do Gartner porque ela é bem interessante, ela traz a história das soluções monolíticas na década de 70 e como a gente chega hoje na década de 2014, 2015, com uma característica diferente de arquitetura para dar essa agilidade e essa escalabilidade que não foi possível. Tá? Então, vocês veem que a arquitetura baseada em SOA, ela começa a ter nuances diferentes de um barramento para passar a ter uma arquitetura baseada em microserviços, que é muito mais adequada quando você precisa escalar serviços na web e implementar serviços que são cada vez mais componentizados, o que permite maior reaproveitamento e melhor qualidade de software, porque é muito mais fácil testar esses pedaços de solução. Então, a gente vê um avanço muito grande em relação a isso, e as APIs e os microserviços são boa parte dessa mudança dentro das arquiteturas das empresas, tanto as fintechs quanto os bancos já bem consolidados. No meio disso, citando um exemplo, eu tenho o Banco Neon, que é um banco totalmente digital, 100% digital, e é interessante ver como é que eles utilizam toda a tecnologia a favor de criar um banco com baixo custo operacional, que possa oferecer taxas cada vez menores para os seus clientes e que trazem para o cliente essa experiência digital, que é o que o cliente mais procura. Há uns 6, 7 anos atrás, eu vi um livro que chamava-se Não Me Faça Pensar, e a web ela trouxe muito disso para as pessoas, que você tem interações com a tecnologia onde você não precisa pensar muito. Com 2, 3 cliques você chega na função que você deseja. E o mundo está virando muito isso. Então, as pessoas, não é só a questão da oferta dos bancos ou das fintechs, mas os clientes, nós estamos procurando isso. Facilidade, funções que realmente não façam a gente pensar. Com poucos cliques a gente chega no serviço, na função que a gente deseja. Outra etapa que afeta tanto fintechs que não têm um legado, um histórico, que estão começando do zero, quanto os bancos que estão já consolidados, que têm uma arquitetura histórica, um legado histórico para poder transformar isso em digital, o aplicativo na nossa mão, o relógio, wearables, os IoT em geral, esse é o de menos, porque no fundo o maior desafio de quem cria um aplicativo ou que precisa desenvolver uma aplicação de interface com o usuário é que no fundo ele precisa coletar dados. E para coletar os dados estão normalmente sempre atrás do firewall das empresas ou em sistemas de back-end. E é exatamente essa integração que envolve hoje muito o uso das APIs, que é o que toma o maior tempo do desenvolvimento de soluções, seja para fintech, seja para bancos mais consolidados. Então, a importância de se ter uma visão que as ideias são muito boas em relação à interface com o usuário, mas, no fundo, o que dá o maior trabalho para a viabilização desses projetos são as integrações com back-end. Falando um pouco, mantendo a questão das APIs em relação às fintechs e aos bancos, é importante ter uma visão que as APIs são o principal ator de tudo isso. E para que elas possam viabilizar todos esses canais, existem toda uma arquitetura, um ciclo de vida que precisa ser executado
ou efetuado para se manter isso, né? Então, a gente fala que para expor APIs, eu preciso passar pela parte de criação das APIs, controle do que elas estão executando no dia a dia, na operação, né? E como as pessoas estão vindo consumir, né? Como os desenvolvedores, os usuários estão vindo consumir essas APIs. Em volta disso, a gente tem várias etapas, que vão desde criar uma API, testar, criar os métodos de transformação que possa ter de acordo com o dispositivo que está conectando, gerenciar essas APIs, escalar para permitir atender sazonalidades, como o Black Friday, como exemplo, e como eu posso tornar essas APIs visíveis para que não só interfaces visuais sejam utilizadas, mas para que terceiros possam vir consumir essas APIs e utilizarem ela de acordo com a interface ao usuário que essa outra empresa, um terceiro, necessita. Então, falando de APIs, é importante muito para bancos e fintechs essa gestão das APIs. Hoje, tem bancos, empresas que possuem 10, 50 APIs expostas, mas tem bancos que já possuem 500 APIs expostas, mesmo no mundo ainda pouco digitalizado. Então, é importante, cada vez mais, é que se tenha uma governança sobre essas APIs. Qual API que está exposta, qual é a versão, qual o serviço que eu estou utilizando, 1.0, vai mudar para a versão 2.0, quais são os desenvolvedores ou aplicativos que estão utilizando essa versão. Então, é uma governança muito forte que deve ser feita sobre essas APIs. Um outro ponto por segurança, e eu até compartilhei um artigo sobre isso recentemente via LinkedIn, foi o caso do fiasco que eles falam com as APIs do Pokémon GO. O que aconteceu? Eles lançaram o aplicativo do Pokémon GO, criaram APIs que não estavam devidamente protegidas, e hoje, se você entrar no Google Play ou no site do Apple Store, você vai encontrar aplicativos que criam funcionalidades adicionais ao Pokémon GO, porque os hackers e outros desenvolvedores acessaram as APIs do Pokémon GO, fizeram uma engenharia reversa sobre essas APIs e conseguiram criar seus próprios aplicativos utilizando os servidores do Pokémon GO. Então, além de proteger as APIs para evitar situações de perda de dados, entre outros, temos que lembrar que podemos perder propriedade intelectual se a gente não proteger corretamente essas APIs. Tá? Então, quando a gente fala de segurança em APIs é um todo mundo à parte. Não pense, como eu ouvi muitas vezes falar, que firewalls tradicionais, proxy reverso, entre outras tecnologias, são capazes de proteger APIs, porque, na verdade, não são. Existem várias situações de segurança que envolvem acesso não autorizado, manipulação de parâmetros de uma conexão API, inserção de vírus nas mensagens de APIs, interceptação de dados na comunicação na rede, hackers que repetem mensagens para tentar derrubar um servidor de APIs. Então, tem várias situações de conteúdo de APIs que os firewalls, proxies reversos, entre outras soluções que as empresas têm colocado para funcionar, não conseguem suportar as APIs. Um outro ponto de tecnologia, a gente fala das aplicações de mobilidade. É importante que, no histórico muito recente, por algumas plataformas que foram colocadas no mercado, criaram uma conotação muito ruim de aplicativos e desenvolvimento multiplataforma. Então, algumas plataformas iniciais começaram a desenvolver aplicativos via HTML5 para funcionar em plataformas Android, iOS, Windows. Isso acabou criando dificuldades para quem desenvolvia e experiências muito ruins para os usuários. E as empresas que optaram por essas plataformas voltaram atrás e começaram a desenvolver nativo entre as plataformas que existiam, iOS e Android. E essas empresas hoje elas têm uma dificuldade até em pensar em voltar atrás e rever as plataformas de desenvolvimento multiplataforma que surgiram em seguida. Exemplo, existem plataformas como o Titanium Accelerator no mercado, que são plataformas para desenvolvimento multiplataforma, onde um código único gera aplicativo em Android, iOS e Windows,
que no fundo é uma plataforma que utiliza o SDK nativo de cada aplicativo, o que permite criar soluções nativas a partir de um código único, o que agiliza muito o desenvolvimento de aplicativos. Outro ponto importante que a gente cita, estamos na era também que se fala muito de analytics, é importante se obter os insights sobre o uso das APIs. No fundo, e uma coisa que eu falo com os clientes, é que uma API exposta para a web e que tem que oferecer um serviço para o cliente é a mesma coisa que um funcionário sair da empresa e atender um cliente na casa dele. Se uma API não faz o serviço dela fazer um serviço de pagamento, a API ela não consegue fazer esse serviço, é como se o teu funcionário fosse até o cliente na casa dele e não conseguisse concluir o serviço. Ou se uma API faz algo errado, é como se o funcionário fosse até a casa do cliente e fizesse algo errado. Provavelmente, esse cliente não vai utilizar mais essa API, não vai voltar a usar e você vai perder receita. Então, os insights, tanto sobre o uso das APIs, o nível de serviço que uma API está sendo exposta, né? Então, também a questão do nível de serviço, né? Os clientes querem ser atendidos dentro do nível de serviço que foi acordado, como também identificar dentro do monitoramento é extremamente importante. Todo tipo de integração merece monitoramento e APIs não fica atrás. É necessário soluções que consigam identificar a causa raiz de todas as APIs que estão sendo executadas. E, por último, também os Mobile Analytics. Ao mesmo tempo que você monitora e tem insights sobre o que está ocorrendo nas APIs, também tem todas as ações que estão ocorrendo nos dispositivos de mobilidade. E por um dos últimos itens aqui que eu gostaria de citar, que estamos falando muito e é muito importante, é o DevOps, que é a questão da junção dos desenvolvedores com a área operacional. E tudo isso é importante porque juntando os dois que a gente consegue fazer todo o processo de desenvolvimento, versionamento, construção, testes, criação de releases e deploy das APIs e das soluções nos ambientes. Tá? Então, existe todo um ecossistema de soluções, tanto para processos de integração quanto de deploy de soluções em ambientes, que envolve a questão de DevOps. Então, as soluções que existem hoje têm que estar muito ligadas a DevOps, porque é o que vai garantir agilidade de deploy e agilidade para construção e aplicação de soluções. Vou falar agora dos cases. Aí depois o Fernando segue fazendo uma finalização. Um dos pontos importantes aqui dos cases é citar para vocês como tanto fintechs quanto as startups, quanto as empresas já mais consolidadas no mercado estão atuando para entregar soluções tecnológicas sobre os serviços que elas já expõem. Então aqui é um exemplo de uma seguradora do setor automotivo, e o principal foco deles foi aproveitar toda a arquitetura e serviços que eles já tinham, mas colocar soluções de APIs, né, que a gente fala de API Gateway, para que protegesse todos os sistemas internos que eles já possuíam, mas que levasse com maior facilidade e rapidez os serviços já existentes dentro do firewall da empresa para fora da empresa, para que pudesse aproveitar isso pelos serviços de mobilidade. Então, exemplo, fazer toda a parte de bati meu carro, preciso identificar qual foi a parte do carro que bateu, eu tiro uma foto da parte atingida do carro, pelo próprio aplicativo, isso já sobe para a seguradora, já fazer todo o processo para que você possa tanto receber pelos danos ou fazer o conserto do carro, né? Então, é toda uma parte de expor APIs de uma forma que você tenha serviços mais digitais para os clientes. Um outro caso interessante é o National Australian Bank, é um banco bem reconhecido mundialmente por questão de serviços e transformação digital, e eles criaram todo um barramento de soluções, mesmo aproveitando soluções ainda baseadas em mainframe, para poder expor serviços que fossem, na cabeça do cliente deles, serviços de uma empresa ou de um banco digital, que é o que os jovens, principalmente australianos, esperam do banco que eles vão escolher para a vida deles, né? Então, tanto as APIs para a parte de
integração B2B, o mobile banking tradicional, como também criar alternativas, como eles falam de o banco em tempo real, que é criar aplicativos de pagamento, como exemplo o Itaú tem do Token Pag, entre outras formas que tornem mais fácil os processos de pagamento. Aqui alguns números interessantes, e os números podem parecer agressivos, mas na verdade funciona mais ou menos dessa forma. A redução de custos pelo uso de APIs, do que o uso tradicional, do legado que essas empresas utilizavam, chegam a reduzir realmente na casa de 90% os custos de integração, porque o conceito de microserviços e APIs realmente trouxeram uma capacidade de reusabilidade e capacidade das pessoas entenderem que existem já serviços prontos para executar certas tarefas, que no passado isso não era atendido mesmo quando a gente fala em desenvolvimento de software com reutilização de código. Tá? Outra questão importante é a redução de cronograma, passar de tempos de entrega de projetos de 9 para 3 semanas. Então, as interações e entrega de projetos para o mercado reduziu bastante. Tá? E quando você começa, um exemplo aqui nos gráficos abaixo, quando começa a expor APIs e criar, o número de clientes que começam a adotar plataformas móveis cresce absurdamente rápido. Como exemplo aqui de 2012 até 2015, eles tiveram um aumento aí de 50% em cima dos logins em plataformas de mobilidade. Um outro case aqui é o BNP Paribas, que também utiliza as plataformas de B2B inicialmente de uma forma mais conservadora, mas também para a parte de B2B, utilizando APIs para facilitar e agilizar os processos de transações de arquivos financeiros com o banco. Tá? Então, utilizando principalmente APIs para tornar o processo de business to business muito mais rápido com a adoção e saída de parceiros de negócio. Um outro exemplo é a Fidelity Services. Eles utilizam uma plataforma da Axo de mobilidade, onde eles criaram uma plataforma de serviços financeiros sem logo, sem marca. E eles oferecem isso para que outros bancos ou instituições possam utilizar esse app, colocando a sua marca, o seu brand, para oferecerem serviços mais digitalizados para clientes. Então, transações peer-to-peer, depósito mobile de cheque, parte de dados de compliance com os dados de dinheiro, saque de dinheiro por alguns processos. Então, eles acabaram criando toda uma função de funcionalidades financeiras que outros bancos ou instituições financeiras podem colocar o seu logo e utilizar essa plataforma. E o que a gente fala é o momento da verdade, que é inovar com os clientes. Né? Estamos no momento que tudo tem que ser focado no cliente. O cliente tem muito esse desejo de ter funcionalidades e formas de fazer as suas atividades do dia a dia de uma forma muito fácil. Então, quem conseguir ir para o mercado, como exemplo, o que era Blockbuster e o que virou com a Netflix, se o cliente tiver facilidade em mãos, ele vai sim migrar de uma plataforma para outra. Obrigado, Júlio. Eu vou dar sequência agora e dividir com vocês a nossa visão sobre algumas tendências desse mercado. A primeira delas, eu queria retomar o tema de competition. Tá? Nós entendemos que o case da Moving é muito relevante, vale a pena dividir com vocês. A Moving é um banco digital, foi um dos pioneiros nesse segmento. E o interessante é que, além do próprio serviço, né, ela também disponibilizou a sua plataforma de tecnologia para grandes bancos. O que a gente vê aqui é um exemplo, o TD, que é o Toronto Dominion, um dos maiores bancos no Canadá. Ou seja, um bom exemplo de como esse ecossistema se tornou rico em termos de colaboração e onde a divisão entre parceria e concorrência não fica muito clara. Outro tema que não poderia ficar de fora é a Internet of Things. Na verdade, dentro do contexto de fintech, esse segmento já foi chamado de Finternet of Things. Né? Por que isso é extremamente relevante dentro do tema que a gente está tratando hoje?
como vocês sabem, a gente está vivendo um momento de explosão no número de dispositivos conectados, né? Algumas consultorias já falam em mais de 30 bilhões de dispositivos nos próximos anos, né? E por que isso é importante? Porque esses dispositivos estão gerando informação. Se essa informação for transformada em conhecimento, isso se torna extremamente importante para oferecer ofertas cada vez mais contextualizadas, né? Exemplo, vamos imaginar uma seguradora que tem acesso aos seus dados, do seu veículo, da sua casa, do seu trabalho, por exemplo. Essa instituição certamente vai poder prover uma proposta ou mesmo condições de seguros com base nessa informação, né? Na verdade, a gente pode ir até além. Imagina uma instituição que tem acesso aos seus dados médicos, os seus dados de biometria através dos wearables, né? Ou seja, todo o segmento de seguros, e esse é apenas um exemplo, deve passar por uma transformação radical nos próximos anos. Do lado de inteligência artificial, como vocês sabem, existe muito investimento sendo feito nessa área. É um dos grandes temas hoje em Silicon Valley. E o que tem a ver com o nosso tema aqui de hoje de serviços financeiros? Tem tudo a ver, porque esses sistemas, cada vez mais inteligentes, os advisors e os robôs, conseguem hoje recomendar investimentos cada vez mais inteligentes e, por consequência, existe aí um potencial de ganho cada vez maior, né? Quem está fazendo uso desse tipo de tecnologia são principalmente as fintechs, como o Wealthfront, Personal Capital, a Betterment, que é uma empresa focada em analytics de aposentadoria. E aí fica a pergunta, né? Qual que vai ser o papel de um consultor no futuro? Será que a gente vai ver uma mescla de decisões mais frias, decisões mais quantitativas, com o apoio de um consultor, com a parte de intuição, com a possibilidade de ver o cenário de mercado como um todo? Não temos uma resposta definitiva hoje aqui, mas certamente vamos ouvir falar mais disso no futuro. Outro tema que não poderia ficar de fora é o blockchain, né? Só para colocar todo mundo na mesma página, o blockchain a gente gosta de descrever como um sistema descentralizado que registra informações e, como consequência, garante mais segurança em todo tipo de transação e operação, né? No final do dia, o blockchain ele elimina a necessidade de tantos intermediários, né? No mundo de serviços financeiros, isso é muito importante, porque alguns desses agentes, eles basicamente vendem confiança, né? Vamos pensar, por exemplo, no papel de um cartório, né? Então, se a gente, através do blockchain, prevê uma maior eficiência nessas transações e operações, isso tem um poder revolucionário, né? Não é à toa que essa é a tecnologia que está por trás do Bitcoin, que é uma das principais criptomoedas hoje no mercado. Algumas pessoas já se referiram ao blockchain como sendo tão revolucionário como a internet. Ou seja, a internet lá atrás teve um papel fundamental na disseminação de informação e o blockchain possivelmente teria o mesmo papel com relação a facilitar transações e garantir a segurança das mesmas. Um outro case que eu acho que vale a pena dividir com vocês, porque ele dá uma visão de futuro muito interessante, é o da Tencent. Para quem não conhece, a Tencent é um dos principais players, é um dos gigantes da internet na China. Esse mercado vem chamando bastante atenção, porque o Tencent ele aglomera uma quantidade enorme de serviços. Só para mencionar dois deles, o WeChat, que é o principal aplicativo de mensagens, equivalente a WhatsApp aqui no mundo ocidental, digamos assim. O WeChat conta com cerca de 500 milhão de usuários na China. Um outro serviço é o Tenpay, é um serviço de pagamento, né?
E a Tencent vem explorando essa convergência muito bem. Ela é um dos players que já oferece os pagamentos via chat, um pouco relacionado com o que eu mencionei no início dessa apresentação. A Tencent ainda não opera como um chatbot, mas o serviço tem muito dessa facilidade, ou seja, eu não preciso sair de um aplicativo, entrar em outro aplicativo para completar as minhas transações. Em resumo, como bem resumiu Roberto Setúbal recentemente no evento CIAB, todos nós vamos ter que correr. Ele menciona isso no contexto de bancos, claro, mas a verdade é que, independente do segmento, todos nós vamos ter que correr e vamos ter que correr muito. Nós da Axway gostaríamos de nos colocar à disposição para apoiá-los nessa jornada digital. É uma jornada que, como eu mencionei, não existem regras absolutas, não existem diretrizes que não possam ser mudadas. Do nosso lado, a Axway, como sendo uma das líderes em soluções para a transformação digital, temos bastante conhecimento através dos projetos existentes, dos nossos clientes, para ajudá-lo nessa jornada. Bom, terminamos por aqui. Gostaria de agradecer a participação de todos e ficamos agora disponíveis para perguntas. Eu, Júlio Fernandes, falando novamente. Temos algumas perguntas aqui que o pessoal já encaminhou durante a apresentação. Uma primeira aqui é a questão da regulamentação por parte do Banco Central. A gente tem visto até de conversas, tanto com fintechs quanto bancos, é que talvez a gente ainda não tenha entrado nos principais tópicos que o Banco Central ou o próprio governo em si vai ter uma atuação mais rígida em relação a isso. Os processos de pagamento em si são efetuados e acabam passando pelos mesmos processos e regras que que já existem para cartões de créditos, entre outros. A única coisa que mudou foi o meio. Como o governo, no fundo, e o Banco Central percebem que isso não afeta em nada a questão de liquidez no mercado e também o governo não está passando por nenhuma perda de receita, então isso, por enquanto, você não vê nenhum movimento do governo em relação a fechar a porta para nenhuma novidade tecnológica em relação a isso, tá? Mas com certeza, principalmente quando começar a envolver mais a parte de não ter diretamente uma entidade terceira gerenciando isso, como é o que vai ocorrer com o blockchain, que vai causar principalmente essa ruptura, onde não é mais necessário ter um terceiro agente dentro do processo para garantir que aquela transação foi executada, aí provavelmente a gente deve ver um movimento muito grande, tá? Um exemplo recente, eu posso comprar BitChains nesse momento e fazer uma compra de uma mercadoria nos Estados Unidos. E isso, em certa forma, para os governos ainda pode ser um grande desafio, né? Como manter essas questões que você tinha uma moeda que garantia toda a parte de envio e remessa de dinheiro para fora, e hoje em dia você pode transformar seu dinheiro numa moeda eletrônica e mandar isso para fora do país. Essas questões talvez ainda não houve muita perda de receita pelos governos para que possa ser discutido isso de uma forma diferente, tá? Uma outra pergunta é como aplicamos tudo isso aos grandes bancos com muitos sistemas legados. Tenho conversado bastante com vários grandes bancos que temos aqui, tanto aqui em São Paulo, outros que estão em Minas Gerais, e menores, mas também tem sua força no mercado também. E o que a gente vê é que, independente de você ter um legado, o importante é que todo legado pode virar de um dia para o outro serviços digitais. As APIs permitem isso e os bancos já estão fazendo isso, não só bancos como grandes seguradoras também. O único detalhe de você transformar um legado em serviços, em APIs, para expor dados para mobilidade, entre outras, é que o legado ainda continua sendo uma plataforma, uma arquitetura que pode te engessar a não ter não só a agilidade de lançar novos produtos, mas também, às vezes, criar situações no dia a dia que podem deixar as pessoas não terem uma visão de como fazer negócio de forma diferente. Então, o fato de você
a Axo, como exemplo, tem exemplos de clientes assim, onde eles têm legado com sistemas conectados em bancos de dados, e a gente muito rapidamente consegue pegar esses dados e expor isso via APIs para aplicativos de mobilidade, para fazer omnichannel com ATM, URA, robôs na parte de produção, entre outros casos. Tá? Então, ir para canais digitais, mesmo com legado, não é uma coisa tão complicada de se fazer, já que mesmo que uma ponta seja uma tecnologia digital com APIs, na outra ponta existem diversos conectores que permitem extrair dados de diversos legados, até de mainframe diretamente, e expor isso via APIs para mobilidade, aplicações web, integração com cloud, etc. Uma outra pergunta que entrou agora é relacionada a Bitcoin, se existem empresas já fazendo uso desse tipo de tecnologia, né? Na verdade, existe sim, sem dúvida nenhuma. O que eu recomendo é o documento da equipe da Fintech Lab, é um documento público, vocês podem facilmente acessar, e vocês vão ver que dentro da categoria blockchain e, portanto, Bitcoin, existe já um número bem significativo de empresas atuando, inclusive aqui no Brasil. Só para mencionar alguns nomes, a Bitvest, que foi uma das pioneiras nesse segmento, hoje faz parte da Foxbit, mas a gente pode mencionar outros nomes, como a Pag.com, o mercado Bitcoin, entre tantas outras. Como uma empresa que intermedia as transações bancárias pode participar dessa transformação digital? Você teria exemplos de APIs que poderiam ser fornecidas? O que a gente vê nesse mundo de empresas que intermediam transações bancárias é que todas sim podem participar desse processo, e o que a gente vê até a questão das fintechs, entre outras, e até o que o Fernando comentou no início, hoje é possível você criar o teu banco. Posso criar o meu banco chamado Banco do Júlio e chamar diversas fintechs e dizer que eu tenho toda a oferta de investimento, pagamentos, cobrança, entre outros processos que um banco tradicional possui. Tudo isso é possível porque as fintechs criaram em si seus processos individualmente, diversos processos financeiros, que no final compõem toda uma arquitetura do que um banco tradicional hoje faz. Tá? Para essas empresas intermediárias, não sei exatamente nesse caso em que processo você intermediaria as transações bancárias, mas é até importante que dentro desses processos de intermediação é que as APIs permitem ainda mais você abstrair o que é um banco ou uma entidade que está atrás e oferecer seu próprio serviço personalizado para um cliente especificamente. Então, você poderia muito bem, mesmo que um banco grande, como exemplo o Itaú decidisse, ou um Citibank decidisse ter uma oferta, nesse mundo que a gente vislumbra, eu poderia entrar na frente personalizando um serviço oferecido por um outro banco, colocando o meu logotipo à frente e oferecendo esse serviço. Isso fica muito mais fácil e dinâmico com o uso dessas APIs. Exemplo de APIs fornecidas, existem alguns projetos de Open Banking, existem até umas empresas de Uberlândia, que eu andei vendo recentemente, que já possuem um banco de APIs abertas, eles estão centralizando APIs de startups, entre outras empresas financeiras, para que essas empresas possam acessar essas APIs e utilizá-las no dia a dia dos seus processos financeiros. Então, a ideia é que esse Open Bank se torne cada vez realmente mais aberto, com mais funções para serem utilizadas. Tá? Quais são os requisitos de segurança normalmente requeridos pelos bancos para utilizar APIs? A questão das APIs, a principal questão de segurança dela está baseado não só nas regras padrões que tem de firewall já dos bancos para expor serviços para fora, para a internet, mas aí vem a questão do conteúdo e como as APIs podem ser exploradas como um ponto de falha, né? Os requisitos normalmente que os bancos têm optado são normalmente está baseado, se procurar na internet, tem o OASP Top 10.
é OWASP, Top 10. Eles mantêm e fazem atualizações periódicas das 10 maiores ameaças que confrontam as APIs no mundo hoje. E normalmente os bancos têm olhado essas 10 principais ameaças em APIs para tomarem ações de segurança. Tá? Então a gente fala muito em Web Application Firewall ou API Firewalling, que é as questões de proteger especificamente os usos das APIs. De onde são os dados em relação à segurança? Ah, tá. Eu já passei o link aqui no chat, se você, não sei se já tiver a opção de ver. Eu mandei o link sobre de onde foram extraídos esses dados da parte de segurança, tá? Uma outra pergunta. Quando uma empresa abre os serviços já existentes para serem disponibilizados por API, para acesso via mobile ou por parceiros, isso pode aumentar em muito o número de requisições de utilização dos serviços já existentes. Como é feito o tratamento desse aumento de carga dos serviços existentes? Uma coisa legal e que muda muito com as APIs e os microserviços é que a questão de escalabilidade muda tremendamente. Se você pegar os services bus tradicionais que existem, eles são extremamente difíceis de serem escaláveis, porque eles acabam criando um canal de comunicação onde todas as mensagens precisam passar por aquele canal. Quando a gente fala de microserviços, cada serviço atua individualmente sem se preocupar com aqueles padrões de desenho de integração que existem. Então, eu consigo, com um microserviço único, individualmente, separado logicamente, escalar ele, ou duplicando ele, ou aumentando o poder daquele microserviço. Então, as plataformas de APIs elas têm uma capacidade de escalar em termos de demanda muito maior do que existia até hoje com barramentos de serviço. Tá? O blockchain já foi. Qual linguagem mais utilizada para fazer as APIs? Linguagens que têm sido utilizadas para construir APIs são principalmente, uma que é utilizada muito atualmente é o Node.js, que é uma plataforma baseada em JavaScript, foi criada pelo Google e ela permite criar APIs muito rapidamente. E o importante de utilizar JavaScript é que qualquer motor de virtualização para JavaScript que rode em cima de Linux, Windows ou qualquer outro sistema operacional pode rodar essa API. Então, o que tem sido muito utilizado é Node.js diretamente ou mesmo utilização de Java. Tá? Essa ferramenta Expertly eu ainda não utilizei. Não tenho conhecimento do uso dessa ferramenta. Eu vou até pesquisar. Tá? Interessante. Não temos grandes mudanças no back-office dos bancos, mas sim nas camadas. Ah, não, isso é só um detalhamento. Bem, pessoal, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente para qualquer dúvida. A gente vai encerrar o webinar agora, estava agendado até as 3 horas da tarde em ponto. O vídeo que está aqui vai ficar disponível na internet em seguida, para que vocês possam usar como referência. Tá? Demais perguntas que aparecerem aqui, a gente responde por e-mail para vocês depois. Vocês também recebem um link da apresentação depois, para quem participou, para quem não participou também, para poder assistir depois. Agradeço muito a participação de vocês, as perguntas. Tá? Muito obrigado. Tá? Só passar aqui para o Fernando. Obrigado a todos e até a próxima.